Êxodo 12, verso de número 15. Eu me lembrava agora à tarde desse versículo, que claro, eu vou tirar o seu contexto em que está inserido, para falar de algumas coisas que poderíamos usar outros versículos, mas eu quero usar essa fala do apóstolo Paulo, que está na segunda carta, no capítulo de número 12, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, verso de número 15. Todos acharam? Amém. Eu nem vou usar a profundidade da língua grega aqui, que o propósito não é esse. Não vou fazer nenhum comentário nisso aqui. Na verdade, eu quero trazer isso aqui dentro do assunto que eu vou falar. Não vou nem entrar no contexto daqui. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim, eu vou ler a primeira vez. Se você não tem essa tradução NA, no telão tem ela. É a tradução que eu estou utilizando. Nós vamos ler o verso de número 15. Só o 15 está muito bom. E depois nós vamos repetir aí essa tradução. Se você não tem essa NA, se não for igual, para termos uma leitura bem bonita, todo mundo junto, tem que ler junto aqui no telão. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, primeiro eu, né? 1, 2, 3, depois vocês. Eu falei assim só para ver se tinha alguém dormindo, já acordou. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que eu vou ser amado cada vez menos? 1, 2, 3. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu amo cada vez mais, será que eu vou ser amado cada vez menos? Amém. Pode se assentar. Por favor, repita comigo assim: repensando o meu nível de comprometimento. Eu dizia na última reunião de um assunto que estamos falando aqui, falamos aqui na igreja, repeti parte da mensagem em uma outra roupagem, na reunião de obreiros, quando Paulo escreve a Timóteo, falando de algumas coisas lá na segunda carta. Só para que você se recorde, um assunto muito vívido para nós aqui e também para os obreiros que estiveram na última reunião. Porque eu falei de duas coisas, a ideia do sofrimento. Paulo fala para Timóteo, sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Não vou entrar de sofrimento. Tem gente que já está até fazendo assim, misericórdia, mas vai falar de sofrimento. Deixa para lá. E falei também do embaraço. Eram 3 coisas, na verdade. Eu consegui concluir aqui na Carcusina a terceira na última quinta passada. Não consegui concluir também na reunião, só falei 2. Que é militar segundo as regras, ou combater segundo as regras, que era o terceiro tópico. E o segundo era o embaraço. E eu desassociei a ideia do embaraço ali, do contexto que Paulo escreveu a Timóteo, com o mesmo contexto da carta aos Hebreus capítulo 12, no sentido de embaraço diferentemente de pecado, embaraço como algo, como um impedimento. Li para os irmãos, na minha tradução, que está escrito assim: o soldado que se alistou, ele não deve se envolver com os negócios dessa vida. E eu diversifiquei isso, disse para os irmãos que estiveram e nos dias de ensino, que claro, o que Paulo está falando para Timóteo não é que nós que vivemos nessa terra não vamos se envolver com as coisas desta vida. Não é nesse contexto. Então, um crente não deve se envolver com as coisas desta vida. E eu disse para os irmãos que, de certa forma, todos nós que vivemos aqui nesta terra, claro, nós estamos envolvidos com os negócios desta terra. Mas a ideia ali
É a ideia do embaraço, é a ideia dos impedimentos, é a ideia dos estorvos, dos empecilhos. É daquilo que, de repente, eu me envolvo de tamanha profundidade que me impeça de ter o foco nas coisas que o Senhor me chamou para fazer. E trouxe isso para os irmãos, a linha de obreiros, nessa ideia. Não existe proibições. Você, de certa forma, você tem a liberdade, a primazia de fazer o que você julgar certo, desde que não seja contrário à palavra, você pode fazer. Mas você que tem um chamado, nós que temos um chamado, nós falamos a respeito de tomar muito cuidado das coisas da vida de se tornarem um embaraço. E aí eu pego esse texto. Claro, o contexto é um pouco diferente do que eu estou abordando, mas Paulo está falando da disposição dele de se gastar, a disposição dele de se doar, a disposição dele de estar assumindo e conscientemente assumindo isso, a disposição de chegar até a exaustão. No original é isso. A palavra grega utilizada aqui é isso. É alguém que está disposto a chegar até a exaustão por causa de um propósito. E pensando nisso, de chegando à exaustão por causa de um propósito, eu trago hoje essa ideia de repensar o meu nível de comprometimento. Quando eu falo de nível de comprometimento, todos nós, graças a Deus, nós acreditamos que somos salvos. Quem é salvo diz aleluia! Aleluia! Acho que é uma consciência que nós já passamos desse grau de compreensão. Claro, salvação não é por obra, salvação é graça, favor que nós não merecemos. Só que eu estou falando de nível de comprometimento de quem um dia foi arregimentado, gosto dessa palavra, foi chamado para o ministério. E ministério não é brincadeira, como eu dizia, eu iniciava a minha introdução dizendo assim: ministério não é para cabra mole. Vocês lembram disso? Não é verdade? Ministério não é para as pessoas que não têm, como diz alguém, casco de jacaré, casca dura. Por isso que é conselho de Paulo que não se deve, tem que tomar muito cuidado no sentido da preocupação com o neófito na fé, de chamar neófito na fé para o ministério. Por quê? Porque às vezes ele se encanta, porque ele acha que às vezes as coisas é só triunfalista, é só vitória, não vai ter problema, não vai ter sofrimento, vai orar e o fogo vai cair, vai orar e Deus vai curar. Pode tudo acontecer isso. Mas se não acontecer, Deus continua sendo o mesmo. Eu estava lendo agora à tarde, quando Paulo deixa um discípulo que estava com ele, enfermo, muito doente. Aí eu comecei a me perguntar, puxa vida, o Paulo está andando com alguém que fica enfermo, meu amigo, e é um homem que de repente as pessoas pegam o avental dele para curar os enfermos. Por que ele não curou o homem? Né, pastor Douglas? Pastor Douglas ora lá pelo monte de gente da igreja, alguns recebem cura, aí de repente passa dentro da casa uma enfermidade, ou às vezes de forma pessoal. Não é assim? Não já pararam para pensar isso? Não já foi indagado por pessoas? Então isso sai dessa competência, dessa ideia de um neófito na fé que não tem esse grau de compreensão. E eu não estou falando de repente, um conformismo no sentido de não ter uma fé de orar. Não, nós temos a fé de orar. E nós acreditamos que o Senhor cura. Sim ou não? Sim. Nós acreditamos que o Senhor faz um milagre. Nós acreditamos que o Senhor faz uma obra que eu não posso fazer, mas é Deus que faz, não sou eu. Uma vez em um culto de ensinamento, eu citei uma fala de um líder desse, eu não vou citar o nome nem o ministério, que ele disse assim, o repórter entrevistando ele em plena segunda-feira, ele dizendo assim: eu estou muito cansado hoje, porque ontem eu curei muita gente na igreja. Entrevistando o Carlos lá, não vou falar ministério, entrevistando um cantor que a gente canta demais, um grupo da minha época, né, que nós íamos até nos shows, os lançamentos de LP dele, dizendo
que o grupo dele era o grupo que mais ganhou alma para Jesus no Brasil. O grupo dele ganhou alma para Jesus no Brasil, foi o grupo que salvou. Não, ele não falou ganhou alma, salvou mais pessoas. Grupo que salva. Então, são pessoas que às vezes não têm essa noção, essa ideia. Então, quando nós falamos de ministério, de subir o nível de comprometimento, ele fala até que ponto você está disposto a gastar. Por que, queridos, eu estou dizendo isso? Porque eu não sei vocês, mas eu percebo que com o passar dos anos, ou o passar do tempo, nos parece, ou me parece, que para algumas pessoas, só ser crente, tá bom. E quando eu falo para algumas pessoas, claro, estou falando aqui para obreiros, para pessoas que tiveram chamado, para pessoas que devem ter um comportamento de dedicação à luz da Bíblia, para pessoas que de repente a Bíblia manda ter um comportamento diferente. Eu aprendi lá atrás que nós obreiros, às vezes, nós temos que ter um passo adiante de um novo convertido, de uma pessoa que de repente vai nos ouvir. Quando eu olho as palavras de Jesus dizendo lá em Mateus, orientando os seus discípulos a respeito da obra do Senhor, é o próprio Jesus que diz lá em Mateus 9,37, grande é a seara, e muitos são os trabalhadores. É muitos ou é poucos? É muitos ou é poucos? Poucos trabalhadores. Ele dá ali também uma diretriz. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Porque a impressão que nós temos que, com o passar do tempo, algumas pessoas, o seu nível de comprometimento parece que ele está bem resolvido no quesito salvação, e só a salvação vem da mão. Mas quando nós olhamos aqui essa fala de Paulo e de algumas coisas que vamos falar nesta noite, vamos ter, e Deus nos convida a repensar o nosso nível de comprometimento. A obra de Deus é grande, é claro, foi o que Jesus disse, mas o que eu estou fazendo por ela? Será que só vim como obreiro, só vim no culto de domingo, ou vim no culto de ensino, ou vim no culto da ceia, eu como obreiro? Tá bom! Só vem no dia que o pastor fala que eu vou pregar? Só dou glória a Deus quando eu estou com o microfone na mão? Não, aqui eu estou falando assim, mas isso não acontece no campo da Carmãozinha, só acontece lá do lado de Campinas, ali do lado de Santa Bárbara, no outro estado brasileiro. Aí, grandes são os trabalhadores. O que eu estou fazendo? Está me buscando? O que você está fazendo para Deus? Está te buscando? Qual que é o seu nível de comprometimento? O que você tem que, às vezes, colocar em segundo plano na sua vida para que você faça alguma coisa, ou para que você desenvolva o chamado ministério que Deus te deu? Isso denota o seu nível de comprometimento. E o seu comprometimento é o tamanho do seu esforço, é o tamanho do seu empenho, é o que você está disposto e o que você está abrindo mão para que você realize aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Quem tem convicção que Deus colocou alguma coisa na sua mão, diz aleluia! Aleluia. Te custa alguma coisa? Eu trago a minha memória as palavras de Davi, quando vai comprar o terreno que vai ser construído o templo de Salomão, e alguém oferece aquele terreno para ele de forma gratuita. Se você olhar lá na arqueologia, na geografia bíblica, é o lugar que vai ser construído o templo por Salomão. Araúna oferece a Davi de forma gratuita. Davi recebe? Não. O que ele diz? Não darei ao Senhor aquilo que não me custe. Está te custando, irmão, alguma coisa? Cumprir o ministério, cumprir o chamado? Ou de repente você já se acostumou, ou de repente você já recebeu uma credencial, ou de repente você já recebeu nível eclesiástico, como alguns, né, que às vezes recebem um grau eclesiástico, ó, não chama mais disso aqui, que agora eu sou isso.
Mas você está cumprindo o papel disso que você recebeu o chamado ou é só no nome? E aí? Ou só está no nome? Isso é sério, irmãos. Isso demonstra o meu nível de comprometimento, o meu esforço, o que eu tenho que abrir mão, os meus confortos que eu abro mão. E isso vai muito nisso aqui que Paulo fala. Claro, em um determinado contexto, fazendo aqui uma defesa, alguns acreditam que Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, porque estão achando que Paulo estava exercendo uma fé, mas com dinheiro na coleta da igreja. Então ele tem que escrever isso aqui. Ele tem até que justificar alguns que andavam com ele, porque alguns que andavam com ele, também as pessoas com segunda intenção. Aí ele está dizendo, será que porventura eu fui pesado para vocês? Será que... E ele está dizendo isso aqui, mas de repente ele abre aqui esse vislumbre no sentido da disposição que ele tem. E essa disposição que ele tem, você consegue defender isso nas cartas escritas por ele. Você vai conseguir defender que isso não é uma coisa momentânea, uma coisa local lá de Corinto. Essa era a disposição de Paulo em todas as regiões que ele passou, ou que Deus permitiu que ele passasse. A disposição de gastar e se deixar gastar. Amém? Observe, queridos. Para a nossa meditação, nós temos que observar, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este Paulo. Eu comecei dizendo isso lá a Timóteo, né? E eu vou aproveitar as coisas frescas na minha mente, né? De algumas regiões que esse Paulo passou, né? E vou falar um pouquinho da região que eu pude visitar dos irmãos, dentro disso aqui que Paulo tem essa disposição de deixar-se gastar. Por favor, coloque o mapa 1 para mim, por gentileza. Mapa 1. Eu separei esse mapa. Nós estamos falando de uma igreja que está nascendo em Jerusalém. Nós estamos falando de um homem que vocês vai dispensar eu fazer qualquer tipo de comentário de quem era Paulo, né? Não vou tratar da pessoa de Paulo, mas estamos falando aqui de séculos passados, condições totalmente diferentes dos dias de hoje. Por exemplo, se você se ater para o quadradinho, do quarto quadradinho à direita, ou o segundo quadradinho à direita, ou à nossa direita, ali, que é a região ali de Israel, um pouquinho mais para baixo na setinha, sabendo aqui? Isso, ali, ó, ali pertinho, ali, onde o pastor Douglas foi, né, pastor Douglas? Né? Eu vou lá ainda, um dia eu vou lá, né? Cheguei perto, mas vou lá. Foi igual o camarada que escalou o Everest, né? Ele estava dando uma palestra, aí olhou para o Everest, no ambiente e falou assim, um dia eu vou te escalar. Ele tentou e não conseguiu. Aí, propositalmente, um dia ele repete lá, dando cristão, falando, e de repente ele olha para o Everest, eu vou te escalar. E ele consegue escalar o Everest. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Né? Então, observe, ele está ali em Israel, e a disposição de Paulo, estrategicamente orientado pelo Senhor, para chegar em Éfeso. Éfeso, para que os irmãos saibam localizar o mapa, está no primeiro quadrado superior, pertinho ali de Dordanelos, ali, ó, Mar de Mármore. Não, aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, Turquia. Marronzinho. Não, sobe desse lado, atravessa o primeiro quadradinho aqui. Isso, ali, ó. Baixa aí, baixa. Bósforo, Mar de Mármore. Éfeso está mais ou menos nessa região, um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Izmir está ali naquela região. Aproximadamente, quando você vai fazer hoje um estudo sobre isso, era uma viagem totalmente no ambiente difícil. Há quem diga que a viagem da época, porque as rotas comerciais que faziam, alguém que queria fazer uma viagem não tinha lá um navio fretado. Então ele tinha que aproveitar os navios que
visitava as cidades portuárias, né, fazendo comércio, e pegava esse navio para chegar lá. Aproximadamente, acredita-se, que viagens que duravam meses, mínimo 40 dias viajando no navio para chegar lá. Aí, de repente, Deus vai orientar, e eu vejo isso como uma orientação do Senhor, claro, orientação e estratégia missionária. Por quê? Porque ele vai chegar lá na região de Éfeso. Se você perceber lá, como nós apontamos nesse mapa, está muito próximo. Na verdade, ali, ó, quando está escrito Bulgária, ali já é a Macedônia. Macedônia, um pouco mais para cima, a Macedônia do Norte, ali escrito lá, Macedônia. Aqui à direita, Grécia. Então era uma porta de entrada para a Europa, ou a conhecida Euroásia. Né? Euroásia, por quê? Porque a Turquia hoje, que era essas cidades aí, ela está, Istambul é ainda na Europa, e quando você atravessa já está na Ásia. Então é Euroásia, dá para você visitar dois continentes separados. Por que ele vai estar lá? Porque acredita-se, segundo relatos, a cidade de Éfeso era a segunda cidade de mais importância do Império Romano da época. Vocês sabem, nesta época, o helenismo estava em evidência em todo o mundo, a cultura grega disseminada por Alexandre o Grande, né? Eu até falei um pouquinho disso na última reunião, e grego sendo falado ali em todas as regiões, todo mundo falava grego, e a igreja queria, e era a ordenança de Jesus, de ser testemunha, Atos capítulo 1, verso 8, Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. A igreja tinha um foco, a igreja tinha um propósito, a igreja estava movida pelo Senhor, com vontade, com desejo de se gastar. Claro, nós estamos falando de Paulo, falando em Coríntios, mas não é só Paulo. Você vai observar aqui os companheiros arrolados em todas as histórias, em todos os eventos que Paulo participou. Então você descobre que esse desejo que Paulo está expressando aqui não é um desejo único, porque, como a gente até fala, um provérbio, que uma andorinha só não faz verão. Mas quando você olha nos relatos bíblicos, a igreja, ela está desejosa a se gastar, e a igreja, ela está enviando, a igreja está disposta a alcançar o mundo da época, e ela vai parar lá em Éfeso. E desculpe, queridos, ainda que fosse a segunda cidade do império, para chegar em Éfeso tem os seus desafios. Ainda que seja uma cidade importante, ainda que de certa forma era um luxo chegar em Éfeso, porque era uma cidade importante, uma cidade para a época de aproximadamente de 250 mil a 300 mil habitantes, não era simplesmente um luxo estar em Éfeso. Éfeso tem também alguns pormenores, os desafios, as coisas que quem quer trabalhar lá tem que ter ciência, que não vai ser primeira picaretada na terra já vai sair água de uma. Alguém já cavou poço aqui? Quem já cavou poço aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Quem já cavou poço? Quem já pegou pedra quando estava cavando poço? Que teve que desviar ou parar ou começar o poço de novo. Não é assim? Às vezes é assim. Tem alguém que está pensando que vai chegar em Éfeso, vai ser uma viagem boa, uma hospedagem boa, eu vou lá para a segunda cidade do Império, eu vou lá para uma cidade importante, ali perto da Macedônia, sair lá da minha Jerusalém, vou fazer missão, vai ser tudo fácil, maravilha. Mas não! Éfeso era um desafio. Por quê? Porque existem algumas coisas que estão inseridos em Éfeso. Éfeso era uma cidade que, segunda, claro, falando aqui de importância, uma cidade já estabelecida, uma cidade
já culturalmente em vantagem com as demais regiões, como eu disse, estrategicamente porta de entrada para a Europa. Só que Éfeso tem algumas complicações. Éfeso tem lá uma cidade que cresceu, sim, mas uma cidade que voltada totalmente à idolatria. Uma cidade que Jesus está sendo falado naqueles dias, vamos falar assim, não havia nem um século do cristianismo. Nós estamos falando aí de anos 52, anos 54, nós estamos falando da metade do século. Então, uma religião, doutor Gilmar, crescendo lá na Palestina, então, com certeza, as pessoas que tinham as suas religiões, as suas divindades, eu dizia para os irmãos, eu tive a curiosidade alguns dias atrás de fazer um estudo. Se você observar em todo o contexto bíblico, você vai encontrar de milhares, dezenas de milhares de ídolos, de deuses culturais. Eu dizia, eu fiquei até assustado, né? Tinha deuses com letra minúscula, deuses que tinham área de atuação, por exemplo, tinha fronteira, Deus, tipo assim, Deus de São Paulo. Se chegar em Minas, ele não faz nada, ele só é Deus em São Paulo. Então era um povo totalmente voltado à idolatria. E mais, o conhecido templo de Artemis, deixa eu ver aqui a foto, eu separei, na verdade, para cunho de conhecimento. Foto 1, por favor. Isso aqui é uma maquete, porque isso aqui não existe mais lá. Essa aí era o local de adoração a Artemis ou a Diana, porque é a mesma deusa, diferentemente de como os gregos antes dos romanos a chamavam, e a Diana. Esse aí era o templo que era adorado. Há quem diga que nesse templo não somente tinha adoração a Diana, aí também, doutor Gilmar, funcionava o banco da época. O banco da época, pastor Douglas. Quem quisesse depositar dinheiro, ia aí. Quem quisesse sacar dinheiro, também ia aí. Deusa Diana, e nessas colunas aí, tinha também os rituais de sacrifício à deusa. Por quê? Porque acreditava-se que as sacerdotisas desse templo aí, elas, para adorar a deusa Diana, elas praticavam sexo. Meu Deus! É verdade. Saíam pelas ruas. Há quem diga, os efésios é conhecido na história como um dos povos mais depravados em toda a era. Por quê? Porque não somente praticavam sexo de homem com homem, mulher com mulher, mas de homem com um animal. O nível de depravação deles era os mais baixos possíveis. Então, se Éfeso é uma cidade importante, é a segunda porta do império, Éfeso tem alguns complicadores. Éfeso tem alguns desafios. E, diante desses desafios, tem que ter pessoas que têm essa coragem e essa disposição que Paulo está afirmando aqui. Eu vou me gastar e me deixar gastar. Eu não posso pegar, eu não posso ter moleza. Eu não posso pegar e não pegar. Eu não posso ir e não ir. Eu tenho que ter convicção. Porque senão vai ser só uma viagem. Senão depois eu vou voltar triste. Puxa vida, Deus não foi comigo. Não é porque Deus não foi. Deus tinha propósito. Foi Deus que te mandou. Mas você não pegou da forma que deveria pegar. O seu nível de comprometimento não foi de acordo com aquilo que Deus esperava de você. Quem está me entendendo diz aleluia? Então, queridos, Éfeso é esta cidade do desafio. Que maravilha! Por quê? Porque se você está vendo isso aqui, esse vislumbre, hoje não tem mais isso, eu acho que está na foto 1, Sabrina. Foto 1. Hoje o que sobrou disso? É isso aí, ó.
Olha que maravilha. Você chega lá no sítio arqueológico, aí ficava o templo, um pouco afastado da cidade, na verdade, mas só ficou isso, amigos, no templo. Graças a Deus, o templo não servia para gente. Só sobrou isso aí. Né? Acredita-se, um pouco mais à direita, um pouco mais para frente, perto daquele castelo lá em cima que aparece, João, o evangelista, morou nessa região. Acredita-se que a casa de João ficava ali perto, um pouco afastado dentro da cidade de Éfeso. Porque, na verdade, quem morava dentro das muralhas de Éfeso só era a nata da sociedade. Só era quem tinha dinheiro. Porque a periferia era fora dos muros. Né? Então, você olha os desafios. Olha o que os obreiros, o que vão enfrentar em Éfeso. E observe, irmãos, estrategicamente, ela é importante, sim. Estrategicamente fazia parte do plano de Deus, sim. Mas tem desafios. Vocês lembram lá, quando Moisés separou os 10 espias? A cidade era boa, não era? Mandava leite e mel, não era? Tinha caixa de uva grande, tinha ou não tinha? Mas era só ir para ir pegar? Ou tinha desafio? Quem que morava na cidade? Presbítero João. Gigante. Tinha gigante. Não é verdade, irmão? Tem coisa que é assim, amado. Tem coisa que é bênção. Tem coisa que vai ser bênção. Tem coisa que é de Deus. Tem coisa que vai trazer êxito. Tem coisa que vai trazer sucesso. Mas tem desafio. Como a igreja também está enfrentando o desafio aqui. Como eu disse para os irmãos, é desafiador isso aqui para nós. Por quê? Porque nós vamos falar já da cidade de Éfeso sendo evangelizada por alguns obreiros, os mencionados aqui, né? Além de Paulo, alguns que pouco nós falamos deles, mas eu vou aproveitar hoje para falar um pouquinho. Né? Mas esses obreiros que fizeram com honra, que abriram mão, que expuseram a sua vida, tem 2 obreiros aqui, depois eu separei um texto para lermos juntos, que se dispuseram a viver isso aqui que Paulo está escrevendo aos Coríntios, de gastar e se deixar gastar por causa da obra de Deus. E como eu disse para os irmãos, cadê a igreja de Éfeso? Cadê os cristãos dessa região? Não existem. Pasmem os senhores, não existem. A população da região das 7 igrejas da Ásia, hoje, ou da região de toda a Turquia, 0,02 de cristãos. Andei, não sei, milhares de quilômetros, e você vai ver, talvez, uma ou outra igreja. O que você vai ver muito lá é mesquita. O que você vai ver muito lá é gente gritando, chamando os muçulmanos para reza, em alguns períodos do dia, em direção à Meca. E a igreja? Aí alguém vai dizer assim, pastor, é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus, irmão. Deus seria incoerente se de repente ele estabelecesse com tanto sacrifício de alguns uma igreja e de repente, com o passar do tempo, a geração seguinte deixar tudo se acabar. É a mesma coisa nós somos alcançados pelo Senhor, o Senhor nos salvou. Quem tem convicção que foi o Senhor que te salvou? Quem tem convicção que a igreja que você congrega foi uma porta que Deus abriu? Mas nós vamos observar, e até nós lemos lá Mateus capítulo 16, né? Na passagem lá daquela região que Jesus diz que as portas do inferno têm um propósito. Não vou entrar nesse mérito. E alguém diz assim, a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Não fecha? Se você cochilar, se você não tiver um nível de comprometimento, se você perder a coragem, perder o ânimo, deixar de cumprir a sua função de igreja, fazer como a própria igreja de Éfeso, se esfriar. Há quem diga que Éfeso também é conhecida como a igreja que se esfriou, como a igreja que deixou as primeiras práticas, uma igreja que você vai ver nos relatos bíblicos interessados a ela, uma igreja que tinha uma estrutura, uma igreja que tinha conhecimento, profundidade na
Uma igreja que é convidada pelo Senhor a voltar às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Comece a praticar o primeiro amor. Por quê? Porque se nós, irmãos, ficarmos muito nessa coisa de Deus e não fazer a nossa parte, aquilo que Deus abriu e o que nós fazemos parte pode fechar. Por que às vezes a nossa fé também é assim? Não pense que você é um obreiro, líder, pastor, serve a Deus tantos anos. Não corre o risco, é o que Paulo escreve aos Coríntios. Quem está de pé, cuide, para que não caia, porque nenhum de nós estamos blindados à fraqueza, nenhum de nós estamos blindados à frieza, nenhum de nós estamos blindados a deixar o nosso comprometimento com as coisas de Deus em um grau aceitável diante do Senhor. Nós, às vezes, como a igreja desta época, corremos o risco, se não tomarmos cuidado, de perdermos o espaço territorial que o Senhor determinou e delimitou para a igreja. Basta você estudar geografia bíblica, você vai ver as fronteiras que Davi conquistou e as fronteiras que os seus sucessores perderam. O poder que no período de Davi que Israel tinha das nações circunvizinhas, ou as nações que faziam cercanias no território dali de Israel ou de Jerusalém, você vai observar quantas fronteiras foram perdidas. Por quê? Porque alguém que não tem um nível de comprometimento, alguém que não tem um nível profundo de envolvimento, alguém que com o passar do tempo perde a coragem, ele tem a tendência de perder o espaço. E se nós dormirmos, a Bíblia vai dizer, parábola de Jesus, o inimigo semeia a semente de noite, semeia o joio, semeia coisas nocivas que solavam a nossa fé, semeiam coisas que vai nos tirar, aleluia, do propósito que o Senhor um dia colocou-nos para fazer, colocou a obra em nossas mãos. Por favor, coloque o mapa 2, por gentileza. Olha que interessante. Olha esse Paulo com toda a dificuldade que tinha da sua época. Olha os portos que Paulo visitou. Irmão, isso para mim, quando eu via isso aqui, quando eu estudava sobre isso, eu não sei para você, mas você pode ser mais um mapa. Mas isso para mim é um desafio. Ou não? Ou para você não é? Isso para mim é uma pergunta. O que você está fazendo no século XXI com tantos recursos que nós temos? Olha aí, um homem que não tinha os recursos que nós tínhamos, mas é um homem que sai de Cesareia, que vai lá para Antioquia da Síria, que vai ali já é a região da Turquia, lá em cima, da Neápolis ali, eu estava naquela região ali, e tem um Bósforo, e ali, um pouco mais para cima, já onde que está o Mar Negro, né? Que vai chegar lá para o lado da Rússia, Ucrânia, está lá para cima. Mas ali já é Macedônia do Norte, Tessalônica ali naquela região, né? Olha o homem que não tinha os recursos da época, mas tinha a convicção que foi Deus que ele chamou, alguém que estava disposto a gastar e se deixar gastar. E eu vejo isso ele escrevendo. Por favor, Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3. A disposição de se gastar na obra de Paulo não era específica de Corinto. Não se trata somente de Corinto. Não era o local Corinto. Não é porque ele estava na Grécia, ele estava ali em Atenas, né? num lugar culturalmente avantajado. Não. A disposição dele era de se gastar em qualquer lugar que a bandeira do Evangelho fosse fincada. E quando ele escreve agora aos Filipenses, olha o que ele está dizendo. Capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha recebido isso ou que eu tenha obtido a perfeição, mas
mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já conquistei alguns lugares, eu já fundei algumas igrejas, mas tudo bem, ficou para trás, eu vou para frente. O meu alvo é Cristo, o meu propósito é de ganhar almas para o Senhor. Esse era o propósito que movia Paulo. Esse era o propósito que estava no coração dele e que também o Senhor tem que colocar no nosso. Amém, meus irmãos? O propósito de continuarmos sendo igreja. O propósito de continuarmos anunciando Jesus. O propósito de nós continuarmos servindo ao Senhor com inteireza no coração. O propósito de fazer com que a igreja cresça, a igreja expanda, a igreja amplie as suas fronteiras. Eu pregava, se eu não me engano, terça retrasada aqui, a oração de Jabez, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, verso 9, quando está lá a genealogia da tribo de Judá. Aí de repente o escritor para a genealogia, porque está falando quem foi filho de quem. Aí ele para, doutor Gilmar, e fala assim: e teve alguém que foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele não fala de ninguém, pastor Dó, quem foi acima dele, que vai ser abaixo dele. Mas quando trata de Jabez, fala assim: teve alguém que foi mais ilustre do que seus irmãos. Jabez, o nome Jabez significa com dor, porque a sua mãe, quando gerou, acredita-se com dor, já carrega um estigma de dor, alguém que trazia lembrança de dor. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, e na sua oração a Deus, ele estabelece 4 pedidos: Senhor, que eu amplie a minha fronteira. Senhor, eu não quero ficar só aqui não, eu não quero ficar na minha caixinha não. Senhor, eu quero terra, eu quero crescer. Amém, meus irmãos? Claro, eu não estou falando isso, irmãos. Não estou falando para você, como alguns lugares aí, fica revoltado com a vida que você tem, não aceita, não estou dizendo isso não, irmão. Estou falando a você que a igreja do Senhor tem que almejar e a querer alçar novos voos, a chegar em novos lugares, a entrar em novas casas. Ah, pastor, mas o homem lá é espírita. O homem lá é do outro lado. O homem lá... Meu irmão, quem está conosco não é maior do que o que está lá? Não é o que disse João? Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E eu acredito nisso, irmão. Ou não? Ô pastor, mas tem um crime organizado, tem que tomar cuidado. Se você ouvir alguns irmãos que estão à sua volta, você não fica mais nada, pastor Douglas. Você não vai nem mais na igreja. Ah, pastor, mas e a vigilância? Não, sim. A Bíblia diz vigiar e orar. Sim, temos que ter a vigilância. Mas com medo de ser igreja. Aí eu fico imaginando, irmãos, se a igreja aqui, a quem diga que a igreja vai passar por uma perseguição ainda antes da volta de Jesus. Aí eu fico imaginando a igreja de hoje. Irmão, nós não passamos nada. O que esses homens passaram no passado? Você vai ver a história de Timóteo, citando. Sabe qual foi o fim de Timóteo? Timóteo morre apedrejado. Porque Timóteo está lá na região de Éfeso e tem lá o dia da procissão a deusa Diana e ele quer converter as pessoas. Aí alguém leva, não gosta, porque vai corromper o comércio da cidade, vai apedrejar, vai martirizar Timóteo. Quando morreu Filipe, aquele Filipe que fez tanto milagre lá em Samaria, vai morrer lá na região de Laodiceia, em Hierapolis, também.
ganhar, mas não querendo perder nada, irmãos. A gente quer ganhar, mas não quer perder nada. A gente quer avançar e não quer sofrer as dores de parto. A gente quer gerar, vou melhorar essa forma minha. A gente quer gerar e não quer sentir dores de parto. A gente quer gerar e não quer ter o sofrimento, não quer ver, talvez carregar o peso da barriga. Não é assim? Não, irmãos. Tudo tem o seu ônus, tudo tem o seu preço. Então, o que o Senhor está falando comigo e com você? Qual é o seu nível de comprometimento? Qual é a sua profundidade de comprometimento? Até quando e até como eu posso contar com você? Se quiser raso, se prepara, seu ministério vai ser um ministério raso. Talvez alguém, quando se lembrar de você, vai se lembrar como um irmão com dor, como um irmão talvez com uma marca sua, pessoal. Mas eu não sei você, queridos. Eu quero ser lembrado como alguém que deixou uma marca, que deixou uma história, alguém que tem algum testemunho a deixar, alguém que de repente, se não fez grandes coisas, mas pelo menos quis andar no rastro desses homens para que a igreja continuasse avante, para que a igreja continuasse com a sua bandeira anunciando Jesus em todo o tempo. Então é o seu nível de comprometimento que está em voga nesta noite. Cidade de Éfeso é a igreja ali em desenvolvimento. Você vai observar, Éfeso teve uma grande importância aos irmãos. Éfeso tinha o museu da... foto 3, Sabrina, por favor. Foto 3. A cidade de Éfeso hoje é isso aí, ó. As ruas estão sendo reconstruídas. Foto 4, Sabrina. Foto 4. Depois dessa foto tem a 4, por favor. Lá tem um museu. Eu coloquei isso aqui porque tem como desfocar essa deusa aí num lugar para eles verem como é que era a Artemis? Por favor. Não tem como, né? Está no meio. Essa aí era... Lá tem um museu na cidade de Éfeso, que tem lá... como é que chama? Um negócio de 3D? Que você entra e parece que você está no ambiente. É isso? Lá tem um museu de 3D. E lá mostra a figura dessa deusa Artemis. Como é que ela era? As pessoas a veneravam. Era uma espécie de mulher com vários seios, né, significando fertilidade. A quem diga que Artemis era a deusa que cuidava das mulheres gestantes, que guardava as mulheres gestantes, doutor Gilmar. História de Éfeso. Éfeso, uma certa feita, pegou fogo. Éfeso já foi destruída algumas vezes, por terremotos, né? Você vê a história de Éfeso, você vai estudar isso. Já foi destruída por algumas vezes, inúmeras vezes foi destruída. Uma das vezes, Éfeso foi incendiada. Foi incendiada. E parece cômico o que eu vou dizer. Foi incendiada, e no dia que Éfeso foi incendiada, foi na história, foi o dia que Alexandre o Grande nasceu. E alguém disse assim: por que a deusa não protegeu nem o seu templo que foi incendiado? Aí a explicação dos seus seguidores foi: não, é que ela foi guardar a mãe do Alexandre Grande. Por isso que ela não livrou a cidade nem o seu templo. Deusa fraca, não é? É diferente do nosso, não é? O nosso é onipresente. O que é isso? Está aqui, está lá na Tiradentes, está lá no Jardim São Paulo, está lá nos Estados Unidos, está lá no Japão, está no céu, está em todo lugar. Ele é onipresente, diferentemente da Artemis. Artemis não. Olha que deusa bonita que eles adoraram. É bonito ou não é?
misericórdia. Você vai ver muito isso, né? Quando você faz um estudo profundo a respeito das divindades, irmão, meu Deus do céu, é uma mais feia que a outra. Você pega lá na cultura egípcia, deuses metade homem, metade animal. Adorar um Deus parecido com um sapo, misericórdia. Adorar um Deus, os gregos adoravam também um Deus que a medicina pega a simbologia dele, Esculápio. Já ouviram falar de Esculápio? O Deus Esculápio era representado pela serpente. Tanto é que quando você vê numa drogaria, você vê lá uma serpente, quando você vai fazer medicina. Tem alguém que faz medicina aqui? Tem lá, o padroeiro, o patrono da medicina, o Esculápio, né? Representado por uma serpente. Olha, irmão, que território que a igreja está começando. Era fácil? O que vocês acham? Adoradores de Artemis, sacerdotisas que faziam rituais de sexo para adorar a Deus. E a cidade, queridos, era uma cidade culturalmente rica. É lá em Éfeso. Foto 5, por favor, Sabrina. Foto 5. É lá em Éfeso. Esse lugar aí, irmãos, é um anfiteatro. Era uma das poucas cidades da época que tinha um anfiteatro, uma espécie de estádio, que comportava 25 mil pessoas. Você vai ver em Éfeso 2, um desse tamanho que é o maior, que era perto do porto, porque o porto não está mais em Éfeso, né? Está a 7 quilômetros de Éfeso. Segundo eles dizem, que um rio inundou a região e levou o mar para mais distante da cidade, né? Então, não está perto da cidade. Então, tinha 2 anfiteatros. Esse aí, 25 mil pessoas comportavam. E tinha um menor que comportava em torno de 5 mil pessoas. Olha onde a igreja está inserida, queridos. Por favor, a próxima foto aí. Essa aí é uma famosa biblioteca da época também. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, da onde vai ser originário um obreiro, que eu quero falar dele aqui, 3 obreiros que eu quero falar um pouquinho mais adiante. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, no Egito. Mas culturalmente era uma cidade culta. Essa aí é a biblioteca de Celso, né? Na entrada da biblioteca tem lá algumas divindades, representando algumas crenças que eles tinham. Você vai ver muita crença romana misturada com grega, né? Você vai ver muito isso, muita idolatria, muita crendice em Deus. Você vai ver em Éfeso também, que já estava disseminado ali na região. Eu dizia aqui para os irmãos, né? Eu acho que no domingo eu disse para os irmãos, na região ali dessa região das igrejas, você vai ver, Pérgamo foi a primeira cidade que instituiu o culto ao imperador. Mas você vai ver já em Éfeso, na rua principal também, um templo para o imperador Adriano. Eles cultuavam. Tanto é que quando você vê as cartas de João, que segundo relatos, os 5 livros atribuídos a João, lembra deles? Quais são? Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª, Epístola de João, 4, e o Apocalipse. Acredita-se que João escreve quando está aqui em Éfeso, passando. João foi automaticamente, acredita-se que na revolta judaica, aquela revolta conhecida na história, quando os romanos invadem Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, profetizando que ela seria destruída, e vai se cumprir isso no ano 70, conhecido como uma das revoltas judaicas. Acredita-se que nesse período da revolta judaica, quando Jesus estava na cruz dizendo para João: esta aí é a sua mãe, e olha, mulher, esse aí é o seu filho, acredita que João passa a ser quem vai tomar conta da Maria. E acredita-se também que Maria vai passar não os seus dias finais em Jerusalém. Tese, tá? Acredita-se que Maria com João está nessa região de Éfeso, né? Tanto é
que se verdade ou não, existe lá a casa de Maria, naquela região. Hoje virou uma procissão, mas existe a casa de Maria lá, e as pessoas fazem visita como se fosse a casa onde Maria morou nos seus últimos anos de vida. Então, é nessa região que não era uma cidade avançada no sentido cultural, era uma cidade que tinha cultura interessante, e quando você pega de frente para essa biblioteca, tinha lá uma casa de banho romano. Todas as grandes cidades dessa época tinham os banhos romanos. Então, na verdade, banho romano tinha outro nome, né? Por quê? Porque os homens saíam de casa, pastor Douglas, para ir para a biblioteca, falando com as mulheres que iam para a biblioteca. E acredita que tinha uma passagem subterrânea que eles iam, na verdade, fazer outras coisas, né? Deixa para lá. Então, alguém de menor aí e tal. Então, era uma cidade promíscua. Era uma cidade, irmão, totalmente contaminada e corrompida. Mas glória a Deus que a igreja chegou lá. E o Senhor abençoou aqueles homens. Quando nós olhamos para Éfeso também, queridos, eu quero fazer destaque aqui, além de Paulo, além de Timóteo, que todos nós conhecemos, mais 3 obreiros que me chamou a atenção alguns dias atrás, que quase nós não falamos deles. Por favor, abra sua Bíblia, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Com isso, eu digo assim, Paulo teve a sua importância, sim, mas tinha uma igreja por detrás. Atos capítulo de número 18. Eu quero ler do verso de número 1 a seguir. Por quê? Porque está aqui o primeiro encontro que Paulo tem com este casal. Eles se encontram em Corinto. Esse primeiro casal é mencionado aqui, acredita-se que é a segunda viagem missionária de Paulo. É a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está em Corinto, na Grécia, tinha atravessado, se você se lembra, se recorda, do mar. Ele está do outro lado de Éfeso, é quase na mesma direção, só que só tem um mar separando. Aquele mar chama Mar Egeu, né? Ainda aqui embaixo ali é mar Mediterrâneo, mas chega ali, naquela região é Mar Egeu, ele é conhecido como Mar Egeu. Ele atravessou o Mar Egeu, está em Corinto, e lá em Corinto ele encontra com este casal. E vamos perceber aqui esse encontro. Atos capítulo 18, leia. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila. Como é que chamava o judeu? Áquila. Natural do Ponto. Esta era uma região, uma cidade dali. Recentemente chegado da Itália com Priscila. Priscila, sua esposa. Nós vamos ver já. Sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Resumindo, para bom entendedor, eles foram expulsos de Roma. Eles acabam chegando em Corinto. E que interessante, algo os aproxima. Por quê? Porque eles tinham a mesma profissão. Acompanhe o detalhe da Bíblia aí. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício. Quem lembra o que Paulo fazia? Eles também faziam tenda. E acredita-se que, na verdade, o fazer tenda deles em Corinto era para a sua sobrevivência. Por quê? Já vou explicar já. Né? Mas eles estavam trabalhando. Então, a questão da profissão os aproxima. O ofício deles era fazer tenda. Está escrito aí, no versículo de número 3. Amém? Observe, eles estão em Corinto. O primeiro encontro deles é em Corinto. Só que esse casal, acredita-se, já cristãos, já convertidos no cristianismo. Por quê? Porque eu estou falando em uma época que o evangelho já havia chegado em Roma. Amém, meus irmãos? Lá em Roma, eles já eram convertidos. Além de fazedores de tendas, algo em comum, no sentido
da profissão, eles três, Paulo, Áquila e Priscila, já adoravam o Senhor. E quando eu leio a continuidade, eu percebo que esse casal já tinha, não era um neófito na fé, já tinha até uma estrutura bíblica de conhecimento. E já conhecia até além do batismo de João. Vai ficar claro isso aqui. Daqui algum tempo nós vamos ler. Olha o que diz o versículo 18, do capítulo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Perceberam aqui uma mudança, e que vai ser agora algo normal, que existe também uma explicação para isso. Todas as vezes, com exceção do capítulo 18 no seu início, quando eles se conhecem, Áquila e Priscila, vai ser uma prática agora dos escritos de Paulo, direcionado a este casal, mencionando a sua mulher em primeira instância. Tem algumas teses para isso. Tem algumas teses. Primeira tese é que Priscila fazia parte de uma família de posses em Roma. Então, se ela tinha um grau social maior do que o seu marido, costume da época, falava o nome dela primeiro. Essa é uma tese. A segunda tese, que já está desenvolvendo o cristianismo, a segunda tese é que na linha ministerial, a mulher, como a Priscila, sobressaía do que Áquila. Era aquela mulher mais usada. Amém, meus irmãos? Então, se ela era mais usada por Deus, ou tinha um ministério mais frutífero, ou tinha um ministério mais aparente, mais visível, que as pessoas enxergavam mais a aptidão para o ministério, então o nome dela era citado. E a terceira tese é que Priscila era aquela mulher de personalidade forte, né? O homem falava mais alto da casa dela. Vai lavar a louça, já vou. Só assim, porque quem mandava lá era ela. Essa era a terceira tese, né? Mas observe, queridos, que eles viajam em companhia de Paulo e eles vão para Éfeso. Esses dois obreiros, esse casal, também trabalhou em Éfeso, também foi orientado, também foram ajudadores de Paulo. E outra, não somente trabalhou, não somente gastou e se deixou gastar. Por quê? Porque Paulo, quando faz alusão a eles, trazem algumas coisas, alguns benefícios que eles fizeram a respeito de Paulo. Por favor, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 16. Romanos capítulo 16, verso de número 3, verso de número 4. Por favor. Olha aí, saudai a Priscila, mulher em primeiro. Vamos lá. Amém, meus irmãos? Paulo está agradecendo a carta aos Romanos. Acredita-se que aqui eles já tinham voltado para Roma novamente. O período deles em Éfeso foi um período curto, enquanto durou o decreto de Cláudio, que foi, se eu não me engano, decretado no ano de 49 e passa a estar em desuso no ano 57. E por quê? Pela sua morte, morreu o imperador, então o seu decreto não tinha valia. Eles voltam novamente para Roma. Paulo está escrevendo aqui, agradecendo a este casal. Observe, irmãos, o agradecimento e esse casal, eles têm uma proeminência, porque Paulo também, como escreve aos Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 16, nos seus agradecimentos, lá no finalzinho, no capítulo 16, no verso 19, ele está assim, agradecendo em nome das igrejas da Ásia,
Também a Áquila e Priscila mandam cordiais saudação do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Queridos, era muito comum, quando você visita essas regiões, as igrejas começarem nas casas. Alguém já foi em culto? Porque isso aí, se a gente não tomar cuidado, vai ficar só nas lembranças de quando a gente se converteu, né? Porque não tem culto mais em casa, é difícil culto em casa agora, né? Não é muito normal. Não é muito normal. Por N fatores que eu não vou entrar no mérito. Mas isso aqui era muito comum nessa época. Casa ser estruturada para se tornar uma igreja. Os primeiros cristãos das regiões, principalmente dessa região, e você vai ver inúmeras cartas interessadas. Filemão é uma delas. Quando você vê lá Filemão tinha a igreja na sua casa. Então, Áquila e Priscila também têm a igreja na casa deles. Então foi um casal que teve uma proeminência, que teve uma importância, um grau de importância muito grande. O nível de comprometimento deles foi intenso. O nível de comprometimento deles com a obra foi de inteira dedicação, a ponto que a igreja cresceu, a igreja se expandiu na época. Claro, Paulo teve o seu mérito, sim, mas também tem os inúmeros personagens que faziam parte da igreja. A igreja não é uma pessoa só, a igreja não é só Paulo, né? Porque isso abre a fronteira de nós falarmos também que lá no livro de Atos dos Apóstolos, já na terceira viagem missionária, ali da segunda para a terceira, no capítulo 18 que nós estávamos, né? Que lá em Éfeso aparece um pregador eloquente, um pregador que tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, um pregador que explanava as Escrituras, que despertava a atenção dos seus ouvintes, com o nome de Apolo. Há quem diga que o nome Apolo é uma abreviação de Apolônio, e é esse Apolo que está pregando ali em Éfeso, e o casal Áquila e Priscila estão nos ouvindo, e ao nos ouvir, eles vão conversar assim, separadamente, e vão descobrir que esse Apolo, mesmo com a sua eloquência que tinha e o seu conhecimento profundo nas Escrituras, só conhecia o batismo de João, o batismo do arrependimento. Vocês sabem, né? Que antes de Jesus chegar, lá na Judéia, tinha um tal lá de João, o Batista, ou João Batista, ou João que batizava o batismo do arrependimento. Vocês já ouviram falar dele, já? Já ouviram falar dele, já? Do precursor de Jesus, do filho do milagre, ou do profeta que nasceu na casa de anciãos, e para a cidade, olhando a versão de Lucas escrever, despertou uma atenção extraordinária na região, porque Isabel e Zacarias não tinha condição alguma de serem pais, mas um dia Deus resolveu os abençoar, e já de idade geraram João Batista. Vocês conhecem? Tinha lá esse batismo. Há quem diga que os primeiros discípulos de Jesus, há quem diga que André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles dois discípulos que João está preso para ser morto, manda até Jesus. És tu o Messias ou devemos esperar por outro? A resposta de Jesus, quem lembra? Fala lá para João que os cegos veem, que os coxos andam, que as pessoas estão sendo libertas. Não falou mais nada. João logo identificou quem era que estava fazendo todas aquelas obras ali em Jerusalém, ou ali na região, que Jesus era verdadeiramente o Messias. Há quem diga que um desses discípulos era o irmão de Pedro, André, um discípulo de João. Por quê? Era comum nessa época, batismo do arrependimento. Só que Apolo está pregando e de repente, mesmo com a sua eloquência,
não conhecia ainda a respeito do batismo de Jesus, ou não tinha uma experiência profunda com o próprio Espírito Santo. Você vai observar na terceira viagem, no capítulo 19, que quando Paulo também vai conversar com algumas pessoas dali, pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles perguntaram: o que é isso? Só faltaram perguntar assim: isso é de comer? Dizendo, irmãos, que é muito importante. Querido, nós estamos, na verdade, falando de uma época que não era conhecimento que faltava. Se for conhecimento, meu Deus, que o diga Paulo, né? Dispensa comentários. Só que a obra de Deus foi feita nessa região, sim, com conhecimento, mas com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, com a determinação que o Espírito Santo dá para cada um de nós, com a capacitação que o Espírito Santo traz para cada um de nós, quando nós queremos ser usados por Deus. É importante você conhecer, é importante você se aprofundar, sim, é importante, mas também é importante você ser cheio do Espírito Santo. Também é importante você buscar ser batizado do Espírito Santo. Também é importante você receber os dons do Espírito Santo. Ô irmão, nós acreditamos nisso ainda. Amém? Nós acreditamos ainda. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na atividade, na ação do Espírito. Nós acreditamos que o Espírito é que nos move, que nos guia, que nos orienta, que nos corrige, que nos exorta, que nos aviva, que nos dá coragem quando estamos sem coragem, que nos faz andar quando empacamos, como foi a minha fala alguns dias atrás. Já andaram de burro teimoso? Que a Bíblia tem outro nome, né? Burro de dura serviço. Eu aprendi isso esses dias. Burro de dura serviço. A palavra dura serviço no contexto ou na explicação se aplica também para alguém teimoso. O povo de Israel era dura serviço, teimoso. Já andaram de burro teimoso que impacta, pode bater, né? É a jumenta do Balaão quando impacta, quando vê o anjo. E quantas vezes nós nos empacamos, quantas vezes nós nos paralisamos, quantas vezes nós nos esfriamos, nós acreditamos que o Espírito Santo tem esse poder de trazer para nós uma nova coragem, de trazer para nós uma nova renovação, de trazer para nós um despertamento. Queridos, eu fui ensinado e eu ensino: saia de casa, traga um lenço no bolso. Pastor, para que trazer lenço? Outro dia minha esposa brincou comigo e disse assim: para que você leva lenço para a igreja? Eu sou da antiga. Você vive falando que o homem não chora? Deixa eu ver aqui, o pastor já mostrou dele. Cadê? Quem trouxe lenço aí? Ai. Misericórdia. Não é verdade, irmão? O Espírito Santo tem a liberdade, queridos, num culto como esse, de nos despertar, de encorajar, de fazer com que esses desafios que você viu que a igreja do Senhor teve no seu tempo, na sua época, que também hoje o Senhor pode também nos levar para novos desafios, nos levar para novos projetos, nos levar para novas casas, nos levar para outros ambientes, para que nós consigamos ganhar pessoas para Jesus, para que a igreja expanda, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça. Deve ser um desejo natural, normal, e não pode ser um outro desejo de um obreiro da casa do Senhor, o desejo de fazer: Senhor, minha oração, como de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra, trazendo as palavras atualizadas. Senhor, não deixa a tua igreja parar de crescer, não deixa a tua igreja parar de se desenvolver, não deixa a tua igreja parar de se acomodar, porque quando a igreja para, o inferno avança. Quando a igreja se acomoda, o inferno faz festa. O inferno tem o prazer de ver a igreja prostrada. O inferno tem o prazer
colheita. E só vai colher quem plantar. Eu não sei você. Eu quero ter semente para plantar. Por quê? Porque aquele que dá a semente também abençoa a terra. E a terra vai frutificar. E a frutificação vai ser 100 por 1, 1000 por 1. E o nome dele vai ser glorificado. Nós temos que crer assim, meus irmãos. E se isso não for uma verdade, vamos olhar para as pessoas do passado. Vamos tentar andar nos rastros dele. Vamos tentar pensar no meu nível de comprometimento. O que eu estou abrindo mão para que a obra do Senhor continue sendo feita. Qual o tipo de conforto que eu estou disposto a abrir mão para que eu continue esse legado que alguém lá atrás, com maestria, com propriedade, com sofrimento sim, com gastar e se deixar gastar. Basta você ler na segunda carta aos Coríntios, quando ele conta das suas experiências pessoais, do que passou, dos naufrágios, dos açoites e tudo que enfrentou. E aí, eu não sei você, mas isso me constrange. Essa palavra constrange é a mesma coisa do que o Simão Sirineu, quando chega em Jerusalém, que Jesus está sendo crucificado. Ali, claro, constrange não foi voluntário. Constrangeram, obrigaram-no a carregar a cruz. Mas eu não sei você, nós não obrigamos ninguém. Mas que o Espírito Santo te desperte, que o Espírito Santo te encoraje, que o Espírito Santo te mostre propósito, estabeleça propósito na sua vida. Porque existem coisas a serem feitas. Existem obras a serem realizadas. Existem coisas que vai ser feita pela sua mão. Tem coisa que é pela mão de Deus, mas tem coisa que é a minha mão, tem coisa que é a sua mão, tem coisa que é eu e você devemos fazer. E se assim o fazermos, Deus vai ser glorificado nas obras que nós fizermos. Faço minhas palavras de Jesus quando fala para os seus discípulos, em Mateus capítulo 5, que os homens vejam as obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém, meus irmãos? Que as pessoas vejam isso em nós. Obras. Obreiro, presume-se que o nome obreiro é aquele que faz obra. Não é obra de pedreiro, não, né, irmão? Mas a obra de Deus, com propriedade. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir Jesus?